Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje eu venho aqui, conforme nós havíamos combinado, né, gravar essa aula sobre Max Weber, né? E é tão importante a gente conhecer esse conteúdo, né? Então, assim, essa gravação vai permitir você, né, aluno, estudante, a sempre revisitar esse vídeo, revisitar esse conteúdo, tá ok? Então, o objetivo da nossa aula é compreender os principais conceitos, né, da sociologia, né, segundo Max Weber, tá? E a sua abordagem metodológica também e as aplicações das suas teorias nas análises da sociedade. Pessoal, então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, nessa aula, nós vamos iniciar esse estudo abordando um pouco sobre a biografia, né? Que é de uma pessoa que é uma das figuras mais influentes da sociologia, tá ok? Então a gente sabe que Max Weber ele nasce ali em 21 de abril de 1864 em Erfurt, na Alemanha, tá? E ele foi um sociólogo, foi um economista, ele foi jurista, historiador e é considerado aí um dos fundadores da sociologia moderna. Weber também ele estudou direito nas universidades, né, de Munique, em Berlim. A sua carreira acadêmica ela foi marcada ali por uma vasta produção intelectual e abrangendo ali temas mesmo da sociologia, da religião, da economia, da política, sobretudo, né, um dos assuntos marcantes da ética protestante. Então ele é amplamente conhecido também por sua obra, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele vai analisar as relações ali religiosas, né, o desenvolvimento econômico ali no Ocidente, tá? E o seu conceito principal de ação social é a teoria da burocracia, né, que são fundamentais para que a gente possa compreender a estrutura do funcionamento das sociedades modernas, tá? Então, pessoal, além disso tudo, né, Weber ele contribuiu significativamente para as metodologias das ciências sociais, né, enfatizando sempre ali a importância da compreensão, né, da neutralidade, da axiologia na pesquisa sociológica. E ele falece em 14 de junho de 1920, né, deixando aí o seu legado que influencia os estudiosos, pesquisadores até os dias de hoje, tá? Então, agora que nós já conhecemos, né, um pouco da história de Max Weber, tá? A vida e obra, né? Nós vamos aprofundar um pouquinho nos conceitos que é considerado aí importantes para a gente aprender, para a gente internalizar, tá? E principalmente para a nossa sociedade contemporânea, né? Porque a sociologia ela é uma ciência, pessoal, que ela atravessa o tempo, tá? Então, ela tanto foi eficiente lá, como ela também é eficiente até os dias atuais, ok? Então, aqui a gente tem um pouco mais do contexto histórico, né, de Max Weber, né? Aqui a gente tem dizendo que ele nasceu em 1864, isso aqui é um resumo, na verdade, né? E ele foi, assim, um dos fundadores da sociologia moderna, tá? Então, ele também é conhecido pela sua contribuição por tornar a sociologia uma ciência, né? Então, a gente pode agora, através desse slide, também a gente pode atribuir aí algumas teorias que são fundamentais para a gente entender Max Weber. Então, a gente começa falando aqui de ação social, né? Segundo Weber, toda ação social, né, é toda conduta humana que influencia, né, ou é influenciada por outros indivíduos. Ou seja, aquelas ações que nós realizamos, né, levando em consideração ali a atenção, levando em consideração as respostas, as expectativas dos outros e até mesmo relacionadas às nossas expectativas. Então, essas ações elas são realizadas de maneira isolada, né, mas não sempre relacionada ao contexto social em que nós vivemos, tá? Então, assim, a gente pode pensar também alguns exemplos para entender melhor esse conceito de ação social aí de Max Weber. Se a gente usar a moda, por exemplo, nós escolhemos uma roupa, então muitas vezes nós levamos em conta o quê? A tendência, né? E que outras pessoas também estão usando, o modismo, por exemplo, né? Então, assim,
As decisões de compra, elas são influenciadas por propagandas, né? Opiniões de amigo, aquilo que está em alta no mercado, a gente sempre quer adquirir para a gente, então nós somos influenciados. Na política, o nosso voto é uma ação social, né? Que influencia aí nos debates, nas campanhas, nas divulgações. Na religião, por exemplo, a gente vê isso evidentemente, né? Nós praticamos rituais, seguimos preceitos, né? Que são compartilhados e que são valorizados por uma determinada comunidade, tá? E nós somos influenciados por ela. Numa ação criminosa, por exemplo, também pode ser compreendida como uma ação social, tá? Por quê? Porque eles envolvem a interação com as normas sociais, com as respostas da sociedade, então isso vai influenciar no todo. No trabalho, pessoal, a escolha da profissão, o desempenho no trabalho, eles são moldados pelas expectativas sociais e pelas expectativas econômicas também, tá? Mas, pessoal, veja bem, a sociologia ela não para apenas nas observações dessas ações. Max Weber ele vai nos ensinar o que é fundamental. Primeiro, a gente precisa compreender a ação, né? A ação social dos seres humanos de modo individualmente, né? Então, isso significa que entender o que motiva cada pessoa a agir de determinada maneira. Então, cada indivíduo ele tem suas próprias razões, seus contextos, né, que vão ali influenciar fortemente nas suas ações. Então, analisar as motivações do indivíduo é importante também. Por exemplo, por que alguém segue a moda, por exemplo, né? Eles podem para se sentir parte de um grupo, para expressar sua identidade, né? E para também acompanhar as expectativas sociais. Então, se compreender essas motivações se torna essencial para que a gente consiga compreender uma sociologia mais completa, tá? E a gente também tem que evitar determinados julgamentos, tá? Porque assim, a tarefa do sociólogo não é dizer se uma ação é boa ou má, né? Se ela é certa ou errada. O objetivo é compreender o porquê que as pessoas envelhecem da forma como envelhecem, quais são as consequências das ações dela ao longo da vida para a sociedade. Então, ao estudar as ações sociais, nós olhamos para as interações humanas, né? Mas é com uma lente de compreensão, uma lente de análise, né? Tem que suspender o julgamento, buscar entender profundamente as razões e compreender os contextos que originam essa ação, que impulsionam essas ações. Então, eu espero assim, que vocês compreendam de fato o que é a ação social, né? Aonde eu vou aplicar, como é que eu vou observar isso na sociedade, né? Então, nós usamos aqui exemplos bem detalhados para fortalecer o nosso entendimento, ok? Então, aqui nós usamos alguns exemplos, né, de ação social que nós podemos ali observar. Nós falamos da moda, nós falamos do consumo, como que isso, né, vai afetar, como que essas ações sociais elas vão afetar as outras pessoas. Aqui, pessoal, é um assunto muito interessante que a gente precisa falar, que é Weber e a religião, né? O estudo aprofundado que ele faz sobre a religião, sobre a influência na vida econômica e social, né? Então, assim, a ética protestante e o espírito do capitalismo, né, que é a obra de Weber, ela vai nos explicar isso. Então, Weber ele vai examinar como que essas implicações, né, essas práticas religiosas, elas podem moldar os comportamentos econômicos e também sociais, tá? Então, assim, nós vamos entender melhor como funcionam alguns pontos chaves aqui, tá? Quando a gente fala de ética protestante, a gente vai ver que Weber ele observou que as comunidades protestantes, especialmente as calvinistas, tá? Ela tinha uma ética do trabalho muito forte. Por quê? Porque eles acreditavam que o trabalho árduo, que a frugalidade, que a autodisciplina, elas eram assim formas de agradar a Deus. Então esse comportamento, o que acontece? Ele constatava com as outras religiões que não enfatizavam o trabalho e também o acúmulo de riqueza, tá? Então, o espírito do capitalismo em Weber, né, ele vai argumentar que essa ética protestante, ela contribuiu para o espírito do capitalismo. Então, isso significa dizer
que a ênfase no trabalho, na acumulação de riqueza, né, como um dever moral, ele contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo moderno. Então, os protestantes, eles tiveram ali sucesso no trabalho, né, como um sinal de graça divina, o que incentivou uma cultura de diligência e eficiência econômica, obviamente, né? Então, assim, Weber vê a religião como uma motivação social, né? A religião, ela não é apenas um conjunto de crenças, né? Mas é um poderoso motivador, né? Motivador de quê? Das ações humanas. Então ele investigou as diferentes religiões, cristianismo, hinduísmo, budismo, islamismo, e como que elas influenciavam assim, a sociedade de maneira distinta. Então ele analisou como que o sistema de castas, por exemplo, né, no hinduísmo, ele vai impactar a mobilidade social e também a estrutura econômica da Índia, né? Então, assim, ele vê a religião e a mudança social, né? Então, ele estava interessado, né, saber como que a religião ela pode ser uma força de mudanças sociais. Então, os movimentos, em contrapartida, os religiosos, eles desafiam a ordem social existente, promovem novas formas de organização social e econômica, né? Por exemplo, a reforma protestante. Ela não reformou apenas a igreja, né? Mas ela também teve profundas implicações na política, na economia, e em compensação nas culturas europeias também. Então, assim, podendo resumir isso, a religião ela é uma força fundamental que influencia profundamente o comportamento humano, né? E, consequentemente, as estruturas sociais. Então, ele buscou mostrar, né, e trazer o entendimento da complexidade dessa sociedade, né? E considerando aí como que as religiões elas vão moldar ali as interações sociais, né, de uma maneira, e vai impactar, obviamente, de uma forma muito significativa. Tá? Então, assim, essa era a questão de Weber com a religião. Pessoal, antigamente, a ética dos virtuosos era uma característica de uma minoria, né, considerada iluminada. Então, isso significa, na verdade, que apenas alguns indivíduos considerados virtuosos, né, seguiram ali um código de ética mais elevado. E esses virtuosos eram mais comuns no Oriente do que no Ocidente. Então, assim, a espiritualidade, a busca pela iluminação, né, a iluminação pessoal era mais valorizada antigamente. Então, aí, pessoal, com o surgimento das grandes religiões, nós vimos aí o início, né, de prática como êxtase, religiões, milagres. E essas práticas elas foram intensas, né? Proporcionando uma experiência religiosa e teve um impacto profundo nas pessoas e na sociedade. Então, assim, à medida que essas religiões elas se desenvolviam, elas tendiam a se organizar de uma maneira mais estruturada, formando também ali uma burocracia sacerdotal, tá? E essas burocracias, em contrapartida, elas se referem às igrejas, né? As grandes instituições religiosas, com classificações muito bem definidas, como a Igreja Católica, por exemplo. Então, nessas instituições surgem ali diferentes níveis de autoridade religiosa, desde o clero local até os líderes máximos. Então, assim, esse tipo de estrutura ajudou a organizar, né, a divulgar as práticas religiosas de uma forma mais ampla, tá? Então, assim, com o tempo, no entanto, essas lideranças elas podem se afastar dos princípios espirituais que originalmente deram origem à religião. Então, pessoal, a burocracia ela pode se tornar mais focada na manutenção do poder, na ordem institucional, do que na inspiração espiritual e na busca pela virtude, tá? Então, isso pode levar a um distanciamento entre os líderes religiosos e os fiéis. Então, assim, os princípios espirituais ali iniciais, eles podem ser bem obscuros, né, por regras, na verdade, e rituais formais. Isso quer dizer que a evolução das religiões, né, de experiência exótica, milagrosa, para instituições burocráticas. Então, mostra como que a organização, que a formalização, elas podem mudar a dinâmica espiritual e a ética dentro dessas tradições. Então, o que Weber vai explicar para a gente ali é exatamente isso,
né? Ela começa com uma ideia de espiritualidade, uma ideia de rituais, uma ideia, mas aí depois ela se distancia desse aspecto espiritual para ir para esse aspecto aí mais burocrático, né? Essa relação de poder, essa relação de força, né? Esse controle social. É isso que Weber, na verdade, ele tenta nos explicar por meio ali da sua teoria elaborada. Então aqui, vamos lá. Pessoal, então agora a gente vai falar que com o tempo, né, as religiões elas passaram, né, a enfrentar o desafio de ter que explicar, na verdade, as injustiças sociais, né, as injustiças terrenas, a razão por que as pessoas sofrem tanto. Então, muitas vezes, pessoal, surgiram ali práticas religiosas que defendiam a ideia de que o sofrimento e a fé poderia ser, né, levar o sujeito à salvação. Um exemplo clássico é o cristianismo medieval, né? Onde a vida terrena ela era vista como uma espécie de provação, né? E o sofrimento era uma forma de você se aproximar de Deus, né? De garantir ali um lugar no céu, garantir o seu lugar ali no paraíso. Então, essas práticas, pessoal, evitavam abordar diretamente as causas reais das injustiças sociais, né? Ela era mais focada na recompensa espiritual em vez de uma mudança realmente social ali imediata, tá? Então, no entanto, pessoal, o protestantismo ele traz uma nova perspectiva, né? Uma mudança significativa nesse pensamento. Então, a reforma protestante, liderada ali por figuras como Martinho Lutero, né, lideradas ali por João Calvino, nos Países Baixos da Europa, muda essa dinâmica, né, traz uma nova ética que transforma a visão do trabalho e transforma, consequentemente, a vida cotidiana. Então, pessoal, essa ética protestante, ela promove valores e princípios que vão orientar a vida, né, de um modo geral, destacando ali sempre o trabalho como a vontade divina, né, o trabalho como um caminho ali para a salvação. Ao contrário do misticismo, né, que muitas vezes até encorajava as pessoas ali a se afastarem do mundo, né, do mundo concreto, eu digo, né, a se dedicarem ali exclusivamente a uma vida espiritual. Mas o protestantismo ele enfatizava outra coisa, a importância de estar no mundo, né, de contribuir para esse mundo, né, o trabalho árduo, né, a disciplina, a frugalidade, ela não era apenas boas práticas econômicas, né, mas deveriam ser também religiosas. Então ali o sucesso material, a prosperidade eram vistas ali como sinais, né, de um favor divino, né, diminuindo uma pessoa que estava ali cumprindo a vontade de Deus, tá? Então, assim, a ética do trabalho protestante, ela vai ter um impacto profundo ali na sociedade, principalmente na sociedade ocidental. Por quê? Porque ela incentivou o desenvolvimento econômico, o espírito do capitalismo, né? Criou-se ali uma nova cultura onde o sucesso e a eficiência eram altamente valorizados, né? Então, assim, a ideia de que todos poderiam servir a Deus, né, através das suas profissões diárias. Então, isso acabou democratizando a noção de vocação, né, e tornou um trabalho secular, né? Ou seja, tornou-se, na verdade, uma expressão da fé. Tá? Então, enquanto as tradições religiosas anteriores, tá, frequentemente, o que elas faziam? Elas concentravam ali em explicações místicas, né, na retirada do mundo material. Então, o protestantismo chega aí para reformular tudo isso. Então, entra em relação de espiritualidade e a vida cotidiana. Então, traz ali, nasce uma nova perspectiva prática, né, orientada pela ação, com busca a promover a ideia de que a salvação ela poderia sim ser alcançada através da aplicação diligente, né, dos deveres mundanos, tá?
E com essa compreensão, pessoal, nós podemos ver como que as mudanças na ética religiosa elas vão influenciar ali de maneira significativa as práticas espirituais, né? Mas também as estruturas sociais, econômicas da sociedade, né? Onde essas ideias aí acabaram enraizadas, né? Pessoal, a ética protestante, né, ela não apenas contribuiu ali para as relações do indivíduo com o trabalho, tá? Mas ela também penetrou em todas as esferas da vida social, tá? Então, assim, essa nova ética, ela vai influenciar como as pessoas se relacionavam também. Por exemplo, com seus vizinhos, com seus amigos, né, com os mais pobres e débeis, né? Então, a solidariedade, a responsabilidade pessoal, a ajuda mútua, elas passaram a ser vistas como deveres religiosos mesmo, né? Então, assim, o comportamento ético, moral, eles não eram apenas uma questão privada, né? Mas algo que refletia todas as interações sociais, ok? Então, na vida amorosa, por exemplo, né, a ética protestante, ela enfatizou a importância do casamento, a importância da família, né? E também como uma instituição sagrada, né? A família. Então, o amor e o compromisso conjugal, pessoal, eles eram vistos como um reflexo da relação desse indivíduo com Deus, né? Promovendo ali fidelidade, respeito, né? E, sobretudo, a responsabilidade dentro do lar, né? Com as suas famílias, tá? Então, no campo da política, por exemplo, a ética promoveu o quê? A ideia de uma governança mais justa, tá? A responsabilidade moral dos líderes, por exemplo. Então, pessoal, políticos, administradores, eles eram esperados para agir de acordo com os princípios éticos, né? Mas é aqueles princípios éticos rígidos, tá? Buscando sempre ali enfatizar o bem comum e a justiça social. A corrupção era considerada uma falta contra o código de ética, né? E algo grave. Então, não apenas normas sociais, mas elas também tinham nessa época um apreço divino, né? Então, na economia, por exemplo, a ética protestante ela vai transformar o trabalho, né? E vai chamar o trabalho de algo divino. Então, o sucesso financeiro, a prosperidade, elas eram vistas como sinais de vitória divina. A frugalidade, o reinvestimento dos lucros, né? A ética no comércio, pessoal, conseguiram valores centrais, né? Incentivando ali o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento sustentável, a expansão desse capitalismo, né? Como você vê hoje nas sociedades modernas. Então, assim, no campo das artes e do lazer, pessoal, essa ética muitas vezes restringe a expressão artística, né? E também o entretenimento, né? Considerando ali potenciais de distrações, né? Dos deveres religiosos e morais, tá? O lazer, então, ele deveria ser moderado, né? Em consonância com os valores mais elevados, tá? A arte, por sua vez, então, ela frequentemente reflete temas religiosos e éticos, né? Promovendo ali moralidade, né? Sempre ali promovendo uma reflexão espiritual. Então, esse novo modo de vida, fundamentado aí na ética protestante, ela mudou toda a concepção do mundo, tá? A religião, então, ela deixou de ser apenas uma busca mística, né? Uma série de rituais, tornando-se ali uma força motriz, tá? Para o grande sucesso social das pessoas. Então, pessoal, a crença de que o trabalho árduo, né, a vida ética, eram caminhos para a salvação individual e coletiva, acabou dando, né, na verdade, à religião um papel central na modelagem da sociedade ocidental. Ok? Então, pessoal, a ética protestante, ela não só influenciou as práticas religiosas e espirituais, né? Mas ela acabou transformando ali profundamente as estruturas sociais, políticas, econômicas. Então, ela cria uma cultura onde a religião ela acaba por ser vista, né, como uma mola propulsora para esse desenvolvimento pessoal, tá?
Não só pessoal, como sucesso material, bem-estar social. Então esse impacto ele foi profundo, né? E continua a ser treinado aí, debatido, né? Mostrando como que as religiões elas podem aí moldar o curso da história, tá? Então, pessoal, essa questão da religião, né, nas teorias de Max Weber, ela não deixa de ter uma importância, né, para que nós tenhamos uma sociedade como nós a vemos hoje. Né? O espírito do capitalismo ali, ele nasce e ele transforma, né, as relações sociais, ele transforma a forma da pessoa ver o mundo, perceber o mundo sensível. Tá ok? Então a gente vai ficando por aqui e a gente continua na próxima aula.